Agora vamos falar, né, de revolução e socialismo. Mas, para a gente poder falar desses dois temas, temos que falar antes do materialismo histórico. Então, o que é o materialismo histórico? Por que é importante falar do materialismo histórico? Então, vamos começar falando sobre o materialismo histórico para entendermos, de uma vez por todas, que nós, da esquerda, não vamos fazer a revolução e o socialismo da forma que a gente quer. Nós vamos fazer a revolução e o socialismo limitado pelas condições históricas que vivemos, ou seja, as condições sociais, econômicas e políticas dessa quadra de história. Apesar de parecer óbvio, ainda boa parte da esquerda acha que fará uma revolução e um socialismo da forma que eles querem e dos ideais que existem em suas cabeças. E não será assim. Nós vamos fazer o socialismo diante dessas condições históricas, dessa quadra da história. Assim, compreender o materialismo histórico, essa filosofia, essa teoria filosófica, e metodológica desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels, que serve como base para a análise da história da sociedade. Então, no materialismo, o que se propõe é que as condições materiais, ou seja, os modos de produção e as relações econômicas, são o fundamento sobre o qual se constroem as estruturas sociais, políticas e culturais. Em outras palavras, o materialismo histórico entende que a humanidade, a história da humanidade, é moldada principalmente pelas lutas e transformações nas relações de produção e pelas contradições inerentes a cada sistema econômico. Ou seja, então, essas condições materiais que vão determinar como os homens fazem a sua história. Os homens fazem a história pela sua ação, mas, porém, condicionados por essa realidade material. Ou seja, não é a consciência que determina a existência, ao contrário, é a existência que determina a consciência. Então, essa foi a base sólida que Marx estabeleceu para a sua filosofia. Todos os filósofos, os grandes filósofos, eles partiram de um ponto específico para inaugurar a sua filosofia. Descartes, por exemplo, ele começou a duvidar de tudo e falou: penso, logo existo. Ele criou ali uma base para a sua filosofia. Kant fez a mesma coisa, Hegel fez a mesma coisa, Marx fez a mesma coisa. Ele falou: não, para pensar eu preciso estar vivo. É uma materialidade ali. Existe uma materialidade que pressupõe eu pensar. Eu preciso estar vivo. Para que eu esteja vivo, eu preciso comer, beber água. Como é que os seres humanos conseguem a comida, a água e todos os outros objetos necessários à sua existência? Consegue isso através da forma como eles se relacionam com os outros seres humanos, na forma que o homem se relaciona na sociedade. Essa forma que o homem se relaciona determina o modo de produção desses objetos, desses produtos, que são necessários para a existência humana. Ou seja, como o homem pega os produtos da natureza e transforma esses produtos da natureza, para esses produtos que ele precisa para a sua existência. Isso ocorreu no comunismo primitivo, isso ocorreu, foi um modo de produção, ocorreu no escravismo, que tinha relação ali entre o senhor de escravo e o escravo, nessa contradição fundamental de que fala Hegel, no seu pensamento. Você tinha ali o servo e o senhor feudal, e no capitalismo você tem o proletariado. Quem é o proletariado? É esse que pega, transforma esses produtos da natureza em coisas materiais. Tudo que nos cerca é feito pelo proletariado, aquele que pega o que vem da natureza e transforma esse microfone, esse controle de ar-condicionado, esse ar, esse copo, esse vidro. Então, esse é o proletariado, que transforma a natureza nos produtos que no capitalismo são as mercadorias.
Então, é esse óculos, né? Então, o proletariado pegou aqui a matéria-prima, né? Extraiu a matéria-prima da natureza e transformou aqui nesse óculos. Ou seja, tudo que existe no mundo foi feito pelo proletariado. Então, o materialismo histórico compreendeu que existe a primazia das condições materiais, né? Não de uma forma mecânica, mas nesse encadeamento aqui que eu estou falando, né? Ou seja, que a existência determina a consciência. Então, para cada estrutura social dessa, tinha uma superestrutura, né? Ideias políticas, religiosas, né? Você veja a própria religião. Né? Quando nós éramos caçadores-coletores, a religião era politeísta. Quando tínhamos ali no escravismo, né? Você tinha ali a religião, era um Deus só e um Deus do castigo, né? Porque era através da força. Já no feudalismo era Deus do amor, porque o servo se vinculava ao senhor feudal por um laço ali, podemos dizer, de dominação, sim, mas tinha um afeto ali, tanto que o servo tinha a mesma religião do senhor feudal, ele poderia caminhar léguas para sair daquele terreno, daquele senhor feudal, e ir ser servo em outro senhor feudal, saindo, abandonando a sua família de gerações e gerações que estavam ali naquele feudo, mas se podia fazer. Então, existia um laço ali de afeto, que então, no caso ali, era importante que fosse Deus, Deus fosse amor. E hoje, aqui no capitalismo, né, nós vemos aí a campanha, né, que muitas vezes a igreja fazem por arrecadação de capital.